Olha, quem trabalha com instalações elétricas sabe que disjuntor e aterramento são a base de tudo. Mas será que só isso garante a segurança em qualquer cenário? A resposta é não. E é por isso que nesta análise da NBR 5410, a gente vai mergulhar fundo em um conjunto de medidas de proteção especiais feitas para os locais de maior risco, como áreas molhadas e piscinas, onde falhar simplesmente não é uma opção. Então, qual vai ser o nosso caminho? Primeiro, vamos entender por que as medidas de proteção mais comuns às vezes não dão conta do recado. Depois, vamos detalhar cada uma dessas ferramentas avançadas: a isolação dupla, a inteligente separação elétrica e os sistemas de extra-baixa tensão, SELV e PELV, que são a elite da segurança. Vamos lá. Aterramento e dispositivos de seccionamento automático, como disjuntores e DRs, são o pilar da segurança elétrica. Mas a própria NBR 5410 nos diz que existem situações e ambientes onde o risco é tão alto que a gente precisa de mais. É preciso de soluções mais robustas, que atuem antes mesmo que a falha aconteça. E essa aqui é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que a gente garante a segurança de uma pessoa dentro de um boxe de chuveiro, na beira de uma piscina ou, pior ainda, dentro da água? A norma classifica esses locais com códigos como AD5 até AD8, porque a presença de água simplesmente despenca a resistência elétrica do corpo humano. E o resultado é que um choque que seria só um susto num lugar seco, ali pode ser fatal. E é justamente para esses desafios extremos que a NBR 5410 nos entrega o que a gente pode chamar de um kit de ferramentas de proteção avançada. A ideia aqui é diferente. Em vez de só esperar uma falha para desligar o circuito, essas medidas são proativas. Elas são feitas para impedir que o contato perigoso sequer tenha chance de acontecer. E a nossa primeira ferramenta desse kit é a isolação dupla. Pensa nela como uma espécie de armadura que já vem de fábrica, embutida no equipamento. É uma proteção que está contida nele mesmo, tornando-o intrinsecamente seguro. A norma, lá na seção 5.1.2.3, explica direitinho. Existe uma isolação básica, que é a primeira barreira, e, além dela, uma isolação suplementar, ou seja, uma segunda camada de segurança. E o ponto mais importante aqui é que essa proteção em dobro é tão eficiente que o equipamento não precisa e nem deve ser conectado ao condutor de proteção, o nosso famoso fio terra. E como a gente sabe que um equipamento tem essa super proteção? É só procurar por esse símbolo aqui. Os dois quadrados, um dentro do outro. Isso identifica um equipamento classe 2. E reconhecer esse símbolo não é um detalhe não, é uma informação fundamental para qualquer profissional que for instalar ou dar manutenção para garantir que a segurança seja mantida. Isso nos leva a uma regra que é, olha, inquebrável. É a regra de ouro. Nunca, em hipótese alguma, conecte o terra a um equipamento classe 2. Pode parecer estranho, né? A gente aprende que aterrar é segurança. Mas nesse caso é o contrário. Se você fizer isso, você pode criar um caminho para a corrente energizar a carcaça em caso de falha, e aí toda a proteção projetada pelo fabricante vai por água abaixo. E claro, para essa proteção de fábrica funcionar, a instalação tem que ser impecável. Qualquer trinca ou dano na carcaça pode comprometer a segurança. Por isso, é essencial usar caixa de passagem e outros acessórios que também sejam isolantes, para garantir que essa armadura do equipamento permaneça 100% íntegra do começo ao fim. Ok, agora vamos para uma estratégia completamente diferente. E se, em vez de reforçar o isolamento do equipamento, a gente isolasse o circuito inteiro da rede elétrica? Essa é a ideia da separação elétrica, criar uma verdadeira ilha elétrica totalmente segura e isolada. A lógica por trás disso, descrita na seção 5.1.2.4 da norma, é simplesmente genial. Ao separar um circuito da rede principal e, o mais importante, da terra, a gente elimina o caminho para o choque. Pensa assim, se alguém tocar numa parte viva desse circuito isolado, a corrente simplesmente não tem para onde fluir através do corpo da pessoa para chegar à terra. É como estar numa ilha, não existe ponte para o perigo atravessar. E o coração dessa técnica é o transformador de separação. O funcionamento é bem direto. A energia da rede entra no enrolamento primário, mas ela passa para o secundário só por indução magnética, sem nenhum contato elétrico físico. Isso cria um circuito secundário totalmente flutuante, sem nenhuma conexão com o aterramento da edificação. E pronto, a nossa ilha segura está criada. E agora a gente chega na medida de proteção definitiva, a solução máxima para as áreas de altíssimo risco. Aqui, o próprio nível de tensão é tão baixo que ele já é, por natureza, incapaz de causar um choque elétrico letal. Estamos falando dos sistemas de extra-baixa tensão. O primeiro e mais seguro desses sistemas é o SELV, que significa tensão extra-baixa de separação. A palavra-chave aqui é, de novo, separação.
O CELV é a combinação de duas proteções poderosíssimas, uma tensão que já é segura por si só e um circuito totalmente isolado da Terra. É o melhor dos dois mundos em termos de segurança. Mas aqui, muita atenção para não confundir SELV com o seu primo, o PELV. A diferença crucial, como a gente vê na tabela, está na conexão com o Terra. Enquanto o SELV é essa ilha isolada, o PELV, que é a tensão extra-baixa de proteção, permite o aterramento do circuito por questões funcionais, muito comum em sistemas de automação. Por isso, o SELV é a escolha obrigatória para imersão, como na iluminação de piscinas, e o PELV fica para os circuitos de controle e comando. Mas afinal, o que a norma considera extra-baixa tensão? Não é um valor qualquer. Os limites de tensão de contato seguros que estão lá na tabela C2 do anexo C mudam conforme o ambiente. Em um local seco, o limite é 50 volts em corrente alternada. Se o local for molhado, esse limite já cai para 25 volts. E se for uma situação de imersão, como dentro da piscina, a tensão máxima permitida é de apenas 12 volts. E de onde pode vir essa tensão segura? Bom, a origem da energia é tão importante quanto o valor da tensão. A norma é bem rigorosa, não vale usar qualquer transformadorzinho. É obrigatório usar fontes de segurança certificadas, como transformadores de segurança específicos para isso, baterias ou fontes eletrônicas projetadas para que, mesmo que elas falhem internamente, a tensão na saída nunca ultrapasse aqueles limites de segurança que a gente viu. Bom, a gente já viu as ferramentas do nosso kit uma por uma. Agora, como é que a gente junta tudo isso? Como um profissional decide qual delas usar e onde para montar um sistema de proteção que seja realmente à prova de falhas em um ambiente crítico? Esse resumo aqui é um ótimo guia prático. Equipamentos classe 2 são ideais para ferramentas que a gente usa com a mão, como furadeiras e secadores de cabelo. A separação elétrica é a solução perfeita para aquela tomada de bancada numa oficina. O PELV já é o padrão em automação e circuitos de controle. E o SELV? Bom, o SELV é a proteção máxima, insubstituível, para qualquer circuito elétrico dentro da água ou nas áreas mais perigosas de banheiros e piscinas. No fim das contas, fica muito claro que a verdadeira segurança elétrica vai muito além do básico do dia a dia. Isolação dupla, separação elétrica e extra-baixa tensão não são luxos, são ferramentas essenciais e obrigatórias em muitas situações. A tecnologia avança, as normas evoluem e a pergunta que fica é: como profissionais, estamos evoluindo junto com elas? Porque no nosso trabalho, a segurança de hoje precisa estar sempre um passo à frente do risco de amanhã.